Olá, que alegria para mim estar aqui com você mais uma vez para mais uma palavra, mais um vídeo para ministrar uma palavra de Deus no nosso coração e fortalecer o nosso espírito. Hoje eu quero compartilhar com você uns salmos que antes de ontem eu estava meditando nele e meu Deus, como a minha alma se encheu, eu falei, é sobre isso. É sobre um salmo de confissão, confessando a palavra, confessando quem Deus é na nossa vida. Vamos lá. Eu quero orar aqui no começo, porque eu quero pegar algumas partes para não precisar dele todo e quero ir comentando, então já quero orar no início. Vamos? Deus, obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa semana, obrigada por mais um dia que o Senhor proporcionou para a gente aqui. Mais um tempo de graça, mais um tempo de uma porção liberada, de misericórdia renovada, de pão nosso liberado para esse dia e para todos os dias. Renova, Senhor, cada dia mais a sua aliança com a gente, a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade sobre nós. Derrama do teu espírito sobre os nossos corações, sobre as nossas casas. Senhor, eu quero clamar a ti, venha o teu reino sobre as casas de cada pessoa que está sendo representada aqui na sua geração, na sua linhagem. Cada pessoa que está assistindo, Senhor, que seja esse farol que vai brilhar diante do Senhor e diante dos homens, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Então levanta essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Deus. Venha fortalecer ela, venha encher ela de saúde, de sabedoria, de toda a porção dos frutos do Espírito, para que essa pessoa possa avançar para um próximo nível na tua presença e no teu favor e no teu propósito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Salmo 116, eu vou ler aqui algumas partes que eu sublinhei. Eu amo o Senhor, já é o versículo 1. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. O Senhor nos ouve quando nós vamos a Ele, quando nós estamos suplicando, quando nós estamos pedindo, Senhor, vem, Senhor, olha a minha alma, olha a minha situação, olha a angústia, ou Senhor, olha o cenário, olha a circunstância. Quando nós clamamos, o Senhor vem. E muitas pessoas estão falando, o Senhor não está vindo, porque a pessoa não está clamando, ela está reclamando, e a reclamação afasta Deus, mas o clamar convoca Deus, convoca os céus. Então, quando nós clamamos, Ele vem, o seu reino vem. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Então, eu invocarei toda a minha vida. Isso aqui fui eu há 20 anos atrás, esse ano fazem 20 anos que eu me converti. Eu lembro como se fosse hoje, no meio de uma dor, no meio de uma falta de esperança, no meio de um cenário improvável, eu clamei, Ele veio e eu fiz esta aliança, Senhor. Eu vou clamar, eu vou te invocar por toda a minha vida. E eu estou aqui 20 anos depois fazendo isso, continuando fazendo isso. E ele diz assim, vamos lá no versículo 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Olha só o que é compassivo. É uma bondade perante um sofrimento. É uma vontade e um poder para aliviar a dor. Deus tem uma vontade e Deus tem um poder para aliviar o seu sofrimento, o nosso sofrimento. Ele é compassivo. Então, toda vez que você ouvir Deus é compassivo, é uma grande vontade de Deus de vir e aliviar a dor, o sofrimento qual o seu filho esteja passando. Então, o Senhor protege o simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Quantas vezes nós estávamos ali em situações que a gente, meu Deus, corre aqui porque eu não vou dar conta. Quando a situação passou, a gente, meu Deus, passou aquela situação turbulenta. Ele vem, o Senhor vem, Ele renova as nossas forças e Ele continua nos salvando, porque a salvação não é algo para eu vou morrer e vou para o céu, a salvação é para agora, é para esse tempo. Então, lá no versículo 7, eu quero que você abra o seu coração para receber isso aqui. Olha, isso aqui falou muito comigo. É o Salmo 116, eu falei que era o Salmo 116? Eu acho que eu não falei que era o Salmo 116, né? Enfim, vamos lá, Salmo 116. É o versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
retorne ao seu descanso. Ou seja, em algum momento a alma saiu deste lugar de descanso. Em algum momento a alma saiu desse lugar de confiança. Então o salmista diz: volte. E assim nós precisamos falar para nós mesmos: volte. Dá um comando para as nossas emoções, para o nosso espírito, para o nosso coração: volte. Né? Volte à fortaleza, ao prisioneiro da esperança. Quantas vezes já compartilhei com você essa palavra, né? Porque hoje mesmo restaurarei em dobro. E aí ele diz: ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, então retorne a este lugar. Às vezes você não está vendo por causa do cenário, por causa da circunstância do momento, você pode não estar enxergando o favor de Deus, o quanto Deus tem sido bom, mas eu quero te convocar, eu quero te estimular aqui nesse vídeo a abrir um jejum de gratidão, porque olha só o que ele diz lá no versículo 12: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Aí no versículo 17 ele diz: então eu oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. E lá no versículo 18: e cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Ou seja, como nós podemos olhar para este lugar, pegar nossa alma e voltá-la para este lugar de descanso. Ou seja, o versículo 12 diz, ele pergunta: como que eu posso retribuir? Então, é olhar para o que o Senhor tem feito e não para aquilo que ainda não aconteceu. Amém? Então é assim que nós voltamos o nosso coração para o lugar dele. É assim que nós realinhamos o altar do nosso coração, agradecendo a Deus pelas pequenas, pelas médias, pelas grandes coisas. As grandes coisas podem nem ter acontecido, que você acha que não, mas provavelmente sim. Mas às vezes as pessoas estão tanto com os olhos naquilo que ainda não aconteceu, que para de contemplar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi entregue, né? Então eu poderia discursar e ir um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas vamos deixar para um outro momento, né? Sobre essa questão, o que causa a pessoa quando ela sai desse lugar de confiança e descanso. Mas vamos finalizar aqui. Então, como eu posso retribuir? Ele está falando, olha, apesar de quando eu estava lá no Seol, assim, quando eu estava com as angústias de morte, o Senhor veio. Lê esse Salmo 116 todo, lê e compreenda, converse com o Senhor enquanto você lê o Salmo 116. E ele fala, então, é assim que eu farei. Olha isso. Ele falou assim: livraste-me das minhas correntes. Quantas correntes você tem que você precisa se livrar delas? E então ele fala: então eu vou oferecer um sacrifício. Qual o sacrifício? De gratidão. É o que ele fala, de gratidão. E como? Vou invocar o nome do Senhor por todos os dias, nos pátios da igreja, nos pátios da congregação, na minha casa, na sala da minha casa, no meu quarto, na minha cozinha, sabe? Em todos os benefícios que Deus tem me feito. Eu vou invocar o nome do Senhor e vou agradecer. E é dessa forma que nós voltamos a nossa alma para o lugar do descanso, assim como ele fala no versículo 7, retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aqui ele não está falando, eu vou retornar porque o Senhor tem sido bom comigo, ele está falando com a alma dele, retorne minha alma, porque o Senhor tem sido bom com você. Agora eu estava me arrumando para ir para a igreja, e aí eu estava conversando comigo mesma. Não, eu estava arrumando para ir para a igreja, eu estava arrumando mala, porque eu vou viajar. E aí eu estava falando, e aí, o que você acha, Micaela? Eu estava conversando comigo mesma, sabe? Então nós precisamos, eu falei, meu Deus, como eu estou conversando comigo aqui nesse momento, mas nós precisamos ter essas conversas com a gente. Volte, porque o Senhor tem sido bom para você. Volte para o lugar de descanso e de confiança, porque o Senhor tem sido bom com você. Então esse é um salmo de confiança. Estou declarando a palavra, estou confessando a palavra, estou falando para o céu e para a terra que apesar de alguns cenários difíceis, eu tenho um Senhor que está no trono da minha vida, está na soberania de toda a minha vida. Amém? Então descanse no Senhor, porque Ele tem sido muito bom para você e para sua casa. E grandes coisas ainda estão por vir.
mas pare, aprecie e contemple o que o Senhor tem entregado para você agora. Amém? Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa, sabe, desse combustível, desse renovo, dessa ativação, desse ânimo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.